Você sabe qual que é a diferença de lixo e resíduo? Opa, agora eu já sei, Flavião. E tem mais, ter consciência disso pode ajudar a gente a ter o dia a dia mais sustentável, tornar nossa sociedade mais sustentável e mais, nosso Brasilzão também mais sustentável. Vamos falar? Vamos embora. Depois da vinheta. Pronto? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Pare Ponto. Sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. E aí, Flavião? Tudo em paz? Tudo em paz, tranquilo? Tranquilo. Pronto para mais um papo? Vamos embora. Então tá bom. Mas antes, se inscreva no nosso canal se você ainda não o fez. Deixe aí o seu like, acione o sininho na rede social, assim você nos ajuda aqui no Pare Ponto. Também compartilha geral com seus amigos, sim, a vizinhança, a família, com todo mundo. Assim mais gente também tem acesso a esses papos que a gente vem construindo aí todas as semanas, às 17 horas das quartas-feiras. Hoje o nosso papo aqui vai ser muito legal, muito interessante, com uma pessoa que também está mergulhada aí nesse universo de meio ambiente, nesse universo de ESG, e vamos falar muito sobre resíduos hoje. Afinal, né, a gente está conversando aqui em off, o que é resíduo? O que é esse bicho aí que está sendo tanto falado aqui, principalmente nas grandes cidades? E para falar disso, um grande especialista, ele que é advogado e professor, Fabrício Soler, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, um privilégio estar aqui nesse bate-papo hoje. Vamos ver se a gente começa a esclarecer um pouquinho alguns pontos para o pessoal que nos acompanha aqui entender o que é o resíduo, tanto se fala em resíduo hoje nos dias atuais, e a correlação meio ambiente, ESG e assim por diante. Então, um prazer estar aqui. Prazer é tudo nosso. Eu quero começar exatamente por isso, que eu lembro que até o Flávio, né, quando a gente começou a conversar sobre sustentabilidade mais profundamente, né, Flávio? Eu comecei a falar lixo e o Flávio começou a me corrigir. Lixo. É resíduo. E acho que é uma dúvida de muita gente por aí, né? Separa o resíduo, separa o lixo, não joga o lixo, não joga o resíduo. Afinal, o que é resíduo, o que é lixo? Ótima pergunta. Até porque acho que o que todo mundo precisa entender é que nós somos geradores de resíduos. Nós, né? Aqui o Fabrício falando, eu gero resíduo na atividade do meu dia a dia, na hora que eu abro um alimento embalado, na hora que eu troco uma lâmpada, quando eu troco um computador, um telefone, tudo isso gera resíduo. Quando, naturalmente, né, as atividades que a gente faz no próprio banheiro, tudo gera resíduo. Aí a questão da definição do resíduo, que eu acho que é importante a gente trazer, primeiro que o lixo já não existe mais na nossa legislação. O conceito lixo nós vamos encontrar no dicionário. No dicionário vai ter lá o lixo, o que é imprestável, o que não serve, o que deve ser descartado. Agora, no Brasil, nós temos uma legislação, já desde 2010, que define resíduo e rejeito. E aí eu vou colocar para vocês que o rejeito é o lixo. Por quê? Porque o resíduo é aquilo que pode ser reaproveitado, reutilizado, reaproveitado. Por exemplo, uma garrafinha de água. Você consome a água, aquela embalagem ela pode ser reutilizada. Você pode colocar água de novo. Você pode colocar uma outra bebida e consumir. E o que é o rejeito? É aquele resíduo que não tem tratamento. Então, que de fato você tem que mandar por uma disposição final adequada, que a gente chama de aterro sanitário, que eu já vou explicar em mais detalhes. Primeiro, então, é só o pessoal entender resíduo e rejeito. O lixo que sai de casa e vai para um descarte, vai para um aterro sanitário, é o rejeito, é o lixo. E o resíduo não, tem que ser reaproveitado, reutilizado, encaminhado para reciclagem. É lógico que eu dei um exemplo de embalagens, mas o próprio eletroeletrônico das nossas casas dá para reutilizar, reaproveitar e assim por diante. E o rejeito é o que vai para aterro. E aí, para quem está acompanhando, porra, Fabrício, o aterro sanitário é too much, né? É demais para detalhe o que é, né? E aí, nada melhor do que falar aqui no podcast que, no fundo, é uma obra de engenharia. O aterro sanitário é um sistema licenciado pelo órgão ambiental, uma obra de engenharia, onde tem um buraco, uma vala com proteção para não contaminar solo, não contaminar água. Você vai colocando esses rejeitos, então o lixo, você vai acomodando esse lixo para fazer uma disposição correta. Então, esse é o aterro sanitário, que para onde vai os nossos rejeitos. Então, hoje, a nossa atividade, o dia a dia, estarmos aqui hoje, né, tomar um café em cápsula, eu gerei um resíduo. Né? Então, a nossa atividade do dia a dia
é de geração de resíduo. O fato da gente viver, a gente gera na alimentação, na bebida, no café da manhã. Você pegou o pão lá no saquinho, o que você fez com o saquinho depois que acabou o pão? Você fez o descarte. O material é reciclável, então pode ir para reciclagem. Então, esse ponto é importante porque começa dentro de casa. Não adianta eu vir aqui falar muitas questões de a política está assim ou está assado, se o cidadão em casa, Flávio, não está olhando, não está separando, não está entendendo a dinâmica do porquê que ele faz aquilo, por que separa. E por isso que a primeira coisa que hoje eu falo, assim, primeiro separa o seco do úmido. Ah, mas Fabrício, tem mais uma fração, inclusive, para separar. Alega-se que tem que separar em 3. O reciclável, o orgânico, que dá para fazer a compostagem, e o rejeito, que de fato vai lá para o aterro sanitário, que é o famoso lixo. De toda forma, ainda acredito que o nível de informação, educação e cultura que nós temos no Brasil ainda me dá a segurança de falar, faça 2 separações. Separa o seco do úmido. Vamos começar com o seco. Tira isso do lixo. Não deixa ele ser aterrado, caminha ele para reciclagem, caminha ele para outro fim. Não à toa hoje vários condomínios verticais, horizontais, corporativos têm sistemas de coleta seletiva bem organizados, para evitar que o seu resíduo seja encaminhado para uma disposição inadequada e vá parar num local que não deveria, e sim estimule reciclagem, cooperativas, entre outros. Falei demais para começar, né? Tá ótimo. Só terminar aqui da nomenclatura para ficar claro para todo mundo, porque tem alguns lugares que a gente vai, por exemplo, Fabrício, que a gente vê lá reciclável e lixo orgânico que você citou. Qual que é a diferença, então, para ficar claro? Lixo orgânico e rejeito. E tudo bem usar lixo orgânico nesse caso ou não? Boa pergunta. Até porque o orgânico, quando a gente está falando do orgânico, a gente está falando de resto de comida, casca de fruta, isso tudo é resíduo também. Por quê? Porque ele pode ser tratado e gerar um composto. Né? Então ele é resíduo, ele não precisa necessariamente ir para um aterro sanitário. Na verdade, não deveria. Mas como nós estamos um passo atrás ainda, o que eu procuro deixar claro é separe, desvie o reciclável. Se tiver uma separação para orgânico, tanto quanto melhor, que é o ponto que você colocou, que de fato estimula a produção, né, de composto, que você vai utilizar isso num gramado, numa vegetação, flores, etc. Dá para você aplicar, se bem produzido, e você deixa para o aterro mesmo um rejeito. E aí é o lixinho do banheiro e etc. Entendi. É aquilo que não tem tratamento. Então, por isso que se fala em 3 frações, como você muito bem colocou, recicláveis, orgânico e rejeito. No entanto, hoje, pela dinâmica das coletas do municípios e etc., eu, pelo menos assim, deixo claro, minimamente separo em 2, que é o reciclável, e aí eu falo não reciclável, que é onde entraria o orgânico e o rejeito, por exemplo. Tá, boa. Muito legal, porque a gente já começou com uma discussão que a gente tem em vários episódios aqui, que é o seguinte, né? Ações individuais fazem a diferença. Então você já está dizendo o seguinte, que a responsabilidade que eu tenho em casa, que cada um tem na sua casa, com essa questão mais macro, é fundamental, porque na medida em que eu molho o resíduo seco, ele deixa de ser um resíduo e ele passa a ser não aproveitável. Então eu transformo o resíduo aí sim em lixo. E isso é sensacional. E outra coisa que a gente tem sempre aqui em discussão é a história dos mitos, né? Porque a gente coloca para fora de casa, coloca na calçada e esquece. E muita gente diz que não faz, por exemplo, a separação em casa, porque o caminhão vem e mistura tudo. Né? Então, eu coloco na calçada, o pessoal vem e mistura tudo. Eu vou me dar o trabalho de fazer isso? Então a pergunta que eu te faço é, hoje em dia continua sendo assim, Fabrício? O que acontece com o resíduo separado da minha casa quando eu coloco ele na calçada? Vamos lá, Flávio. Tem vários Brasis, essa é a verdade. O Brasil é de uma complexidade ímpar. Só para ter um exemplo aqui, o pessoal que acompanha aqui o podcast, no Brasil, territorialmente, cabem aproximadamente 92 países como Portugal. E por que você está falando isso, Fabrício? Porque não adianta importar modelo.
Não adianta dizer que isso aqui funciona, por exemplo, na Suécia ou na Alemanha e dizer que isso vai aplicar, porque nós temos um nível educacional diferente, um nível cultural diferente, um nível socioeconômico diferente. Isso para diretamente a sua pergunta, se eu separar, será que o caminhão vai coletar tudo junto? Primeiro é o seguinte, a pergunta que vem antecedente para o gerador, para nós, para o cidadão, é o seguinte, eu pago pelo lixo? Perfeito. Primeira pergunta, eu estou pagando pelo que eu gero ou não? Porque esse é um ponto que, desde o marco do saneamento, que é de 2020, é obrigatório. O município tem que cobrar o gerador do resíduo, que não é o município, somos nós. É o cidadão que gera. Por consequência, tem que pagar. Da mesma forma que eu pago água, esgoto, luz, telefone, TV a cabo, é mais um serviço disponível o resíduo. É que geralmente entrou num inconsciente de que funciona. E se você olhar bem ou mal, as cidades são relativamente limpas no Brasil, mesmo não cobrando. Agora tem uma obrigação de cobrar. Bom, e se cobra, aí sim começa a ter um serviço de melhor qualidade, como você colocou. A coleta seletiva. Pode falar. Não, aliás, eu ia até falar, a cobrança é benéfica, inclusive, para quem paga. Porque você tem como... Na verdade, a gente paga isso hoje, né? Exato. Na verdade é o seguinte, olha o dado. Número. O Brasil tem 5.570 municípios. Dos 5.570, aproximadamente 1.800 cobram pelo serviço de resíduos. 1/3. Desse 1/3, menos de 200 cobram o valor suficiente para fazer frente à despesa. Ou seja, ele cobra para conseguir pagar o prestador de serviço. O que isso significa? Que o dinheiro da educação, da saúde, da infraestrutura, do turismo, da cultura, do lazer, dentre outros recursos, podem estar sendo encaminhados para cobrir um custo em que o município não cobra. Então, isso, para arredondar a sua pergunta, é o seguinte... são vários cenários. Eu entendo que a educação vai muito da porta para dentro. A partir do momento que você colocou à disposição o resíduo para coleta, lamentavelmente você enfrenta esse dilema. Certo. Será que de fato vai coletar mesmo? Será que vai passar o caminhão para coletar? Será que tem duas bocas o caminhão, um para colocar o reciclável, outro não? Então, assim, é um cenário mais difícil. Por isso que o primeiro ponto é trabalhar para dentro e o consumidor fazer a sua parte. No Brasil, nós falamos muito nós temos, inclusive, um código de defesa do consumidor. Sabe que pouco se aborda as obrigações, os deveres dos consumidores. Então, a partir do momento que eu consumo a água, que eu consumo um produto, eu tenho a obrigação de fazer a devolução de forma correta, que no caso é a embalagem, por exemplo. Só que nós estamos anos atrás. Por isso que, primeiro, para mim, é importante que os municípios cobrem, disponibilizem a infraestrutura e, nesse meio tempo, o consumidor esteja preparado para aderir. E não adianta, na minha opinião, também ficar... se o consumidor não recebeu o valor, se o consumidor... É obrigação. Nós veja, a partir do momento que eu exijo que se faça aquilo, eu tenho que cumprir com o meu dever. Uhum. Então, os índices hoje de reciclagem no Brasil... que vem crescendo, muito se deve ao trabalho da própria iniciativa privada, que começa a trabalhar com pontos em condomínio, ecopontos privados. As cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis são fundamentais dentro desse processo, que é o que a gente vai conseguindo desviar o material que poderia ir para o aterro, que iria para o aterro, e encaminhá-lo para aumentar os índices de reciclagem. Estamos avançando. Não é ainda o mundo ideal, temos um grande percorrer ainda aí pela frente, mas estamos melhorando. Que bom. E você comentou um pouco aí, né, que a gente está melhorando. Tem números aí de quanto a gente já recicla hoje e quanto tem crescido nos últimos anos. E quem mais participa da reciclagem? Hoje está mais com as cooperativas ou as prefeituras também já têm contribuído? Em termos de números, é sempre um desafio pela base de dados do Brasil, que são uma base de dados... Né? É difícil... Arriscaria dizer que estaria em torno de 5% o índice de reciclagem, que é baixo. Baixíssimo, né? Mas era 2% até pouco tempo atrás, 3%. Então, alguns alegam que já passou de 6%, mas eu acredito que mais um ano a gente talvez tenha um número com um pouco mais de precisão. É base de dados. Agora do ponto de vista de expectativa,
né? E aí existem os estudos das associações e por aí vai, até onde a gente consegue chegar, ou espera-se chegar. A gente fala em 5%, mas a gente não vai reciclar 100%. Né? Então... Eu vou dar um exemplo, porque na verdade é o seguinte, a gente está falando da reciclagem em geral. Certo. Né? Hoje, você tem uma obrigação que a lei impôs, que chama logística reversa. Perfeito. Que é uma obrigação imposta a fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, e também para os consumidores. Obrigação essa que é de viabilizar o retorno do material, a coleta e a sua reciclagem. Que material, Fabrício? Vamos falar de embalagens, que é mais fácil. A embalagem de alimento, a embalagem da comida, a embalagem da bebida, do produto de limpeza, entre outros. Então, o setor privado tem que estruturar uma cadeia para viabilizar o retorno de um percentual do que ele coloca no mercado. Esse percentual, em 2023, é de 22%. Então, coloca no mercado, vamos imaginar, 100 toneladas de embalagens, o seu produto é comercializado em embalagem, a embalagem pesa 100 toneladas, ele tem que investir para recuperar 22%, 22 toneladas. Esse é um custo, né, para a atividade, isso é uma obrigação que tem que cumprir, olhando o território nacional, e isso tem crescido gradativamente. Hoje, nós temos aproximadamente um número aí que gira em torno de 1 milhão de toneladas de materiais recicláveis que é recuperado pelo setor empresarial. E aí, via cooperativa, apoiando cooperativa, estruturando as cooperativas, associações, pontos de entrega, mecanismos de gamification, entre outras formas de engajar o consumidor. Mas isso só na logística verde de embalagens e quem está fazendo. O grande desafio no Brasil é que tem muita gente que está obrigado a e não faz. Né? Esse é o desafio que é o que a gente chama de enforcement, né? Que é controle, fiscalização sobre todos os agentes. Mas é um processo, acho que nós estamos avançando, não é um mundo ideal, até porque, quando vou usar de novo o exemplo europeu, não é todo país europeu que tem, por exemplo, 5.570 municípios, como o Brasil, e desses 5.570, 2.500 aproximadamente ainda se valem de lixões. Contaminando o solo, contaminando água, comprometendo a saúde pública. Quer dizer, então, por isso que eu falo, mas o setor privado não poderia fazer mais? Sim, começa por nós. Você sabe, você paga pelo serviço? Se você não está pagando, deveria pagar. Segundo, aí eu começo, o poder público tem que executar um serviço de qualidade. Privado, o setor privado empresarial, com pressão, que é o que a gente, só para fechar esse raciocínio aqui, é um conceito que a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe, que é de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Esse princípio, para mim, ele é incrível, porque ele não impõe uma obrigação, um ônus, apenas num agente da cadeia. Ele prevê que poder público, setor privado empresarial e sociedades consumidores, cada um vai cumprir a sua atribuição de forma encadeada, entendeu? De forma organizada, para que tenha menos resíduo, menos rejeito e que os produtos gerem menos impacto no meio ambiente. Então não é um empurra para lá, para cá, é cada um fazendo o seu. E acredito que com isso a gente consiga efetivamente avançar para esses índices que ainda são muito ruins. Deixa eu fazer um momento cultural Opa. aqui. Já que você citou o lixão e você tinha feito a explicação do que é um aterro sanitário, acho que cabe, né? Nós temos 2.500, quase 3.000 lixões, entre 2.500 e 3.000 lixões. Qual que é a diferença do aterro sanitário para o lixão? Que eu acho que isso é importante, porque todo mundo olha para um local de destinação e imagina aquele lugar com urubu, com gente trabalhando, catando resíduos. Que é o que mostra quando tem alguma matéria do tema no jornal, né? Exatamente. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Não, perfeito. A pontuação aqui, acho que aqui vai de interesse público, mais do que nunca, que aterro sanitário não é lixão. Lixão é o que a gente vê na televisão, como você muito bem ponderou. É um buraco sem controle, um espaço que não tem balança, não tem entrada, não tem cercamento, não tem proteção do entorno. E aí você tem, por consequência, animais, você tem gente vivendo da catástrofe. Né? Não, uma situação assim é de cortar o coração. A fase 2
um ano e meio por aí, um programa Repórter Investigação da Record fez uma matéria sobre os lixões no Brasil. Você fala, meu, assim, parece coisa de 1900 e nada. E muito pelo contrário, era 2021. Então, mostrando o cenário de famílias, crianças naquele ambiente. Já o aterro sanitário, como você muito bem colocou, é obra de engenharia, licenciada, tem controle na entrada, tem balança, tem barreira vegetal no entorno para evitar o impacto visual, né? Tem sistema de tratamento, né, do líquido, do chorume, do que gera ali, da acomodação, gases, tratamento dos gases. É isso que o Brasil precisa. Agora, lamentavelmente, se nivela ou desnivela o debate, né, chamando aterro sanitário de lixão. Isso é vergonhoso. Isso é querer que o Brasil continue no atraso. Eu participei recentemente de uma audiência pública sobre de licenciamento de aterro sanitário. Então, assim, e lamentavelmente o nível de contribuição acaba sendo baixo porque induzem a população a erro. Né? Porque a população que estava ali, ela vive com o lixão. Ela convive com o lixão. E o que estava sendo proposto era exatamente um aterro sanitário, que era uma coisa completamente diferente. Não teve entendimento disso. Não, pior, não tem precedente. Porque a sociedade não consegue. Então, Fabrício, me mostra onde tem um desse. Não, veja, aqui no estado de vocês está difícil, não tem exemplo. Caramba. É diferente você pegar um estado mais central, no sudeste, que tem menos lixões, e falar, ó, nós vamos andar aqui 100 quilômetros, nós vamos achar um aterro sanitário. Vou te mostrar um. 80 quilômetros. Na região norte, extremamente difícil, são poucos. E foi lamentável o debate, porque, no fundo, você perdeu a qualidade do debate. Porque estavam chamando um aterro sanitário de lixão. Porque era simplesmente... Os dois são buracos. Né? Os dois são buracos que você, no fundo, aqui você enterra e aqui você aterra. Né? Você chega aqui e lança, aqui você acomoda, protege, põe terra, não tem animal, não tem catação. Então, assim, eu sou um defensor de sistemas de disposição final ambientalmente adequado, porque é o que o Brasil precisa, para poder até falar, não, olha, porque o sistema da Bélgica está funcionando muito bem. Sim, ok, ótimo. Né? Mas, veja, não tem lixão lá há muito tempo. Que bom para a Bélgica. Exato. Agora, experimenta deixar um resíduo sem coleta em qualquer país desse europeu. Alemanha... Qualquer lugar, ameaça não fazer a separação, para você ver. É multa, é caneta, é penalidade. Aqui ainda o cidadão acha que está na conta do município, o que é um equívoco. E você sabe o que é incrível? Apesar de parecer alguma coisa mais cara, mais estruturada, o aterro em relação ao lixão, ele é muito mais inteligente. Porque aí as pessoas que estariam lá em cima catando lixo, numa condição subhumana, enfim, e tudo mais, elas entram para a cadeia da reciclagem, ajudando a separar o material que vai ser reaproveitado, vai virar receita e não vai ser aterrado, disponibilizando mais espaço. Enfim, é uma idiotice. Total. Não faz sentido. Essa estrutura vem antes. Né? Você está com o aterro sanitário, você põe uma estrutura, um galpão, você põe equipamento, você dá dignidade... O EPI, infra, não é a catação pela catação. Entendeu? Que isso é degradante. E, lamentavelmente, por isso que eu falei dessa matéria, porque é recente e é algo de... E aí entra um pouco, só amarrando um pouco até do que a gente já conversou, com a agenda ESG, né? Ambiental, social e governança. Sem dúvida alguma, temos muito por fazer no Brasil em várias frentes, mas o social, para mim, é onde a gente está um pouco mais distante, na minha percepção. Acho que no social, seja na questão de equidade, seja na questão de raça, e nessa situação socioeconômica, o Brasil tem muito para avançar. Não que no ambiental não tenha, até porque a gente está vendo, né, assiste o Brasil aí, vendo os desafios do combate às queimadas, à exploração indevida de recursos naturais. Mas o social é algo que impacta, é algo que, se a gente não mudar isso, não dá para aspirar grandes revoluções socioeconômicas num país, né, que convive com a pobreza, demasiada pobreza, numa grande massa da população. Então, é o que eu sempre falo, o S, particularmente para mim, é desafiador no país.
E parte do S, como você comentou, são os catadores, né? E a gente tem falado muito aqui nos nossos episódios sobre isso. O pessoal entender como funciona. Eles trabalham por conta própria, tem alguma parte de investimento? Quanto vale cada lixo quando o cara vai fazer a reciclagem? Para o pessoal ter ideia mais ou menos, porque a gente vê que acho que ainda tem muito preconceito com a profissão de catador. O pessoal ainda olha torto para quem fica recolhendo, né, esses resíduos pela rua. Resíduos, falei, hein? Tá vendo? E por outro lado, a gente tem casos de pessoas que conseguiram fazer uma forma de sobrevivência, né? Profissão e tal. Como que você enxerga isso? Uma profissão não do futuro, mas presente, né? Agora já. São agentes ambientais, né? Os catadores e as catadoras são agentes ambientais, tem definição de trabalho e tudo mais, é bem regularizado, mas precisa de recursos, suporte e capacitação para valorização. Né? No sentido de... Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um programa de logística reversa do setor de cosmético, perfumaria, produtos de limpeza, que chama Mãos para o Futuro. É um dos melhores programas de logística reversa do Brasil. Eles trabalham muito na estruturação da cooperativa. E aí eu estou falando, às vezes, até o básico, que significa reformar o galpão, piso, banheiro, transpaletedeira, big bag, EPI, um caminhão, para dar dignidade. Né, para aquela atividade profissional. Né? Exato. E é isso que precisa. E aí as cooperativas, elas podem ser remuneradas de várias formas. Né? Elas podem prestar o serviço de coleta seletiva, que foi um ponto que a gente conversou aqui. Ela pode ser contratada pelo município com dispensa de licitação. Elas podem prestar serviço para a iniciativa privada. Por exemplo, fazer o gerenciamento de grandes geradores, como prédios, condomínios. Dentro da logística reversa, elas estão sendo remuneradas também pelo setor privado empresarial. Então, assim, são formas de remuneração, mas sem dúvida alguma, se não tiver uma capacitação, dignificar a atividade das cooperativas, e aí leia-se, são cooperados ou são associados. A cooperativa não tem dono. Então, tem que ter uma distribuição equitativa dos valores que eles ganham para poder valorizar a atividade. Então, assim, tem toda uma dinâmica para permitir que eles possam auferir mais. Eu tive a oportunidade de acompanhar programas em que as cooperativas faziam uma distribuição mensal para cada um de em torno de R$500 mês, 400, 500 e 600. E depois que chegou a iniciativa privada, especialmente no âmbito desses sistemas de logística reversa, como Mãos para o Futuro, entre outros, como Recupera, entre tantos outros, vir a ser também, esses programas, essas cooperadas, esses cooperados passaram a receber R$1.200, R$1.500, R$1.800. Tem cooperativa, inclusive, hoje que a retirada média é de R$2.500. Né? Só que, veja, ainda você tem um Brasil de cooperativas que precisam desse suporte, dessa orientação e dessa capacitação. Né? Não à toa, inclusive, hoje se discute a revisão dos regulamentos brasileiros que tratam desse tema para prestigiar e dar prioridade para as cooperativas. Mas aí eu faço um parênteses. Isso não acontece com as cooperativas sozinhas. Tem uma indústria organizada também que trabalha nesse setor. A iniciativa privada trabalha nesse setor. Tem N empresas que são do comércio atacadista de materiais recicláveis, bem organizadas, bem preparadas. Então, assim, você tem toda uma cadeia, desde a coleta, armazenamento, separação, triagem, para chegar esse material na reciclagem de fato. E na reciclagem você tem vários tipos de recicladores. Tem o do plástico A, o plástico B, o plástico C, papel, metal, aço. Mas os números só, assim, que giram em torno dessa cadeia são números impressionantes, que mostram, que reforçam o potencial. No Brasil, nós somos 210, 220 milhões de brasileiros consumindo. Está gerando muita coisa. Né? É muita coisa. A quantidade de resíduos de lixo gerado. Então, você fala assim, é recurso que está na mesa. É recurso que está sendo enterrado. Aliás, tem uma política de economia circular, que é um tema muito atual, né? Que é olhar a circularidade do material, do serviço e etc. E a gente fala lá, inclusive, nem em resíduo e rejeito que a gente conversou aqui. Falamos em recurso, já inclusive dando mais uma conotação ainda maior de valorização do material enquanto recurso
né, que, por consequência, deve ser reintroduzido, deve ser valorizado e deve gerar novos negócios para frente. Né? Então, eu sou um entusiasta do tema. Não, baita mercado, pô. Não, nem entramos em economia circular, que já é um estágio mais avançado, que está acontecendo, e como você falou, né? A gente tem vários Brasis, então, em algumas pontas isso já está avançando, as empresas já estão trabalhando com o desenvolvimento de novos produtos, etc, etc, etc. Nem precisa dizer que o Fabrício é especialista no assunto, não sei se vocês conseguem ver, mas depois a gente disponibiliza gestão de resíduos sólidos, o que diz a lei. E eu queria aproveitar esse gancho. A gente está falando de resíduos, e num determinado momento parece que é até um assunto específico, mas como tudo em meio ambiente, em ESG, ele está conectado com outras coisas, né? Então, vou tentar fazer aqui uma ponte. Quando a gente fala, por exemplo, do que vai para o lixão, pode contaminar solo e água subterrânea. Quando eu falo de uma destinação inadequada, a gente vê vários rios, por exemplo, que tem sofá, que tem pneu, que tem um monte de coisa. E eu estou fazendo esse gancho para a gente entrar um pouquinho na história do marco do saneamento, né? Que também é uma questão sempre social. A gente tem ainda 100 milhões de pessoas sem acesso à água, enfim, a questão do esgoto. Vou deixar para você falar nessa questão. Como é que a gente está? Você escreveu um livro sobre a gestão dos resíduos, o que diz a lei. Eu já vi que você, em algum momento, já se disse fã da legislação ambiental brasileira, né? Como é que está? Aliás, me apropriando aqui de um conceito que a Gláucia Savin trouxe num dos episódios, né? Você conhece bem. Opa. Que ela disse que, no final das contas, a lei é o estágio final de uma demanda da sociedade, né? A lei não... Vem por último. Vem né? por último, não em primeiro lugar. Não se faz a lei para obrigar, se faz a lei já quando você tem uma demanda. Como é que está esse equilíbrio, tanto na gestão de resíduos e, aliás, na legislação ambiental como um todo, da demanda social, da demanda da sociedade e a questão legal? A gente tem um arcabouço legal que atende à demanda da sociedade, e a gente tem uma sociedade que cumpre a questão da legislação, né? Ou fica... Enfim, como é que está isso daí na tua visão? A minha leitura é que, de fato, nós temos legislação para tudo. Acho que hoje, aí, em particular, a legislação ambiental, ela é completa no Brasil. Dá para aperfeiçoar? Sempre dá. Mas, sem dúvida alguma, ela é moderna, ela atende aos anseios. A questão não é nem a norma em si, e sim o enforcement, né? A aplicação da norma. Vou dar um exemplo. Você muito bem trouxe, por exemplo, saneamento. Os números são assustadores, porque você pensar o seguinte, 220 milhões de brasileiros, 110 milhões de brasileiros tem um esgoto lançado sem tratamento diariamente. 110. Isso é a população, só para o pessoal que está acompanhando ter uma ideia, é a população da França e da Espanha juntas. Imagina. Lançando esgoto todo dia sem tratamento. Temos aproximadamente 35 milhões de brasileiros e brasileiras sem receber água tratada. Então, que é a população, se não me engano, do Canadá, sem água tratada. Então você pensa, pô, e não tem legislação, Fabrício? Pô, desde sempre. Eu vou dar um exemplo. A Política Nacional de Meio Ambiente é de 81. A política que prevê que não pode ter poluição, que combate a poluição. A Constituição Federal é de 88, que assegura um ambiente ecologicamente equilibrado. Mas que ambiente é esse de 110 milhões de brasileiros tendo seu esgoto lançado a céu aberto? Por consequência, estou contaminando os igarapés, cursos d'água, recurso hídrico e assim vai. Então, não é falta de legislação. Talvez seja a aplicação, a estruturação dos órgãos ambientais para aplicá-la, que esse é outro ponto também. Significa o seguinte, os órgãos ambientais, aí eu estou falando desde a valorização da carreira, e aí é remuneração justa para os profissionais que estão hoje nos órgãos públicos ambientais, municipais, estaduais, federais. Não adianta exigir e pagar uma remuneração baixíssima. Tem que ser compatível com o mercado. Infraestrutura, e aí leia-se infraestrutura tecnológica, tem um bom computador para trabalhar? Impressora, monitoramento satélite, tem acesso a essa infra para poder executar suas ações de controle?
Aí eu estou falando, entra nisso ainda, infraestrutura mínima, estou falando veículo. Você precisa fazer uma fiscalização. Tem carro? O carro está bom? Tem combustível? Então, tem todo um contexto, né, dentro da estrutura dos órgãos públicos que precisa valorizar, para poder falar, não, aplica-se a regra aqui, aplica-se a norma. Senão nós temos normas excelentes, um grupo profissionais ótimos dentro da infraestrutura da administração pública, mas que tem limitação no controle, na própria fiscalização, porque não tem recurso, não tem estrutura tecnológica, infra. Não faz muito tempo eu estive num órgão ambiental estadual, que, na verdade, uma parte do prédio estava ali simplesmente proibido de qualquer acesso, porque a Defesa Civil via risco de desabar, de rachar o prédio. Órgão ambiental estadual. Então, veja, entra no cenário dos Brasis e do olhar da valorização da agenda ambiental. Então, lamentavelmente, se você pegar a ordem de prioridade dentro de uma política pública ou dentro das políticas públicas, você talvez veja lá saúde, educação, transporte, tal, ambiental. E aí você não acha que o papel da empresa privada acaba sendo fundamental? Porque a gente já falou lá numa ponta do consumidor, falamos da questão do poder público, de oferecer essas... Bom, primeiro de cumprir as suas obrigações, né, legais, etc., mas também de oferecer soluções alternativas para o mercado. O marco do saneamento trouxe essa possibilidade, né, de abrir para as empresas o tratamento de esgoto, o fornecimento de água e por aí vai. Esse é um caminho que tem se mostrado adequado, viável para a solução dos problemas? Não, no caso em particular da iniciativa privada e no marco de saneamento, para mim esse é o melhor exemplo. Lembrando que o marco de saneamento ele foi publicado, é uma lei de 2020, mas vem de duas medidas provisórias. Então, o tema foi exaustivamente debatido na Assembleia, na Câmara, debatido no Congresso, né, no Senado, para chegar na Lei 14.026 de 2020, que regulamenta o novo marco de saneamento. E sim, estimula as concessões, parcerias público-privadas, que é conceder o serviço para o privado por um determinado período de tempo, especialmente porque a meta de universalização do serviço é 2033, e depois de 30 anos, 25, 30, 35 anos, esse serviço retorna para o poder público. E aqui fica a diferença de concessão para privatização, para o pessoal que está acompanhando. Perfeito. Privatização é quando eu vendo uma estrutura do Estado, né, para o privado. Eu vendo, é seu. Isso aconteceu com a Vale no passado. Diferentemente de uma concessão, que eu pego um serviço público, como de água e esgoto, faço um processo licitatório, o vencedor explora aquele serviço por 25, 30 anos e depois retorna para a administração pública. Então, isso é importante porque, às vezes, tem uma confusão e se equiparam os dois institutos que são completamente diferentes. Então, sem dúvida alguma, o envolvimento do privado é importante. Por outro lado, na verdade, é o seguinte, é todo privado, né? Na verdade, empresas de pequeno, médio, grande porte serem estimuladas. E aí, um parênteses, o Brasil deveria ser a ordem do dia, inclusive na reforma tributária, medidas de estímulo e fomento. Significa o seguinte, se eu cumpro a legislação, ok, estou fazendo nada mais do que me é exigido. Mas se eu faço para além da legislação, eu deveria ter um tratamento diferenciado. Um exemplo simples, vamos de novo imaginando aqui a nossa garrafinha de água embalada. Bom, se eu uso, é que no caso da embalagem de água tem certas restrições, inclusive da Anvisa. Questão do vidro. Exato. Vamos pegar o vidro, que talvez seja mais fácil. No caso do vidro, se eu pego um produto com embalagem de vidro e eu aplico 30%, 40%, 50% de conteúdo reciclado, imaginando que a meta seja 20%, quer dizer, 20% eu estou cumprindo a legislação, eu estou fazendo mais 20%. Ao fazer mais 20%, isso é um outro custo. Eu sou tributado da mesma forma. Olha que absurdo, só para fechar o raciocínio. Há 2 anos atrás, o Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso do Sul enfrentava problema com vidro que acabava sendo enterrado e não ia para a cadeia da reciclagem. Aí fomos fazer um mapeamento do setor, identificamos que
o caco de vidro, o transportar o caco de vidro, tirar de lá para levar para a indústria recicladora, pagava 14% de ICMS. Como se fosse um produto virgem, puro. É o fim da picada. Né? Eu estou tributando o resíduo ao invés de estimular. Aí, na hora que o Estado viu isso, na hora reduziu para 1, hoje não tem mais caco de vidro. Eu estou falando do Mato Grosso do Sul, mas eu vou falar do Brasil só para encerrar esse parênteses aqui. Eu fui, há uns 5 anos atrás, eu estive nos Estados Unidos, levando os exemplos do Brasil, como é que estava esse tema, tal, a política e tal, né? E eu tive uma reunião com a National Solid Waste Association, que é a principal entidade de reciclagem e resíduos do país, americana. E no meio da conversa eu perguntei, veja, como é que funciona a tributação do resíduo aqui nos Estados Unidos? A pessoa olhou e falou, não, Fabrício, a gente não tributa. Mas como assim? Não, veja, você não está mandando para o aterro, você está desviando do aterro, você está encaminhando para a reciclagem, gerando uma nova economia, por consequência, empregos. Como é que vai tributar? Eu falei, veja, é tão óbvio que a gente não tem, que para eles não faz sentido nenhum. E aqui no Brasil, às vezes, a gente tem dificuldade de levar esse tipo de assunto, porque se está se falando em abrir mão de arrecadação, lei de responsabilidade fiscal e que o valha. Então, eu sinceramente espero que, na discussão da reforma da legislação tributária prevista para o ano 2023, de fato se coloque na pauta medidas de indução, incentivo, que são nada mais instrumentos econômicos e fiscais para que as condutas, para além da legislação, tenham um tratamento também amparado, que tenha um benefício, uma isenção, um tratamento, uma tributação inferior, para estimular, porque se estimular, a cadeia anda sozinha. O empresariado é sagaz. Isso vale para todas as atividades ambientais. Entra no conceito do pagamento dos serviços ambientais, né? Que se eu preservo uma área vegetada, ou se eu revegeta uma área, enfim, por aí vai, eu tenho essas questões. Complementando isso, ainda é muito recente, né, a contribuição das empresas, sobretudo nessa parte de sustentabilidade, e ESG está pegando na moda agora, né? Seria o próximo passo, então, porque hoje a gente vê as ações muito voltadas para aquele universo que está a empresa, né? Então, o próximo passo de um ESG mais maduro seria a empresa contribuir para a sociedade como um todo, para o município, para o estado? Ou você acha que vai rolar, não rola aquele receio, puxa, não vamos me meter com esse negócio de política não, por parte da empresa também. Conta pra gente como que funciona esses trâmites aí. Concordo, acho que tem um limiar deles se envolver com política pública. No entanto, a partir do momento, meu entendimento, que a empresa, por exemplo, trabalhando no S ou no E, tanto faz, adota aquelas ações e cria dentro da companhia o engajamento, a cultura, seja na raça, seja com ações ambientais, seja na questão social, aquilo me impregna. E cada funcionário leva isso para casa. Né? Então, isso automaticamente você vai ampliando o raio de alcance de impacto que a empresa proporciona, mesmo atuando limitado aos seus colaboradores. E isso vai irradiando. Isso eu estou falando pelo que eu vivencio, pelo que eu enxergo, pelas ações que eu vejo alguns clientes fazendo, e você vê assim, a satisfação e o orgulho que os colaboradores falam e levam isso para a vida. Né? Eu mesmo, na academia, que eu gosto muito hoje, né, de dar aula, estou muito envolvido com o tema, eu consigo enxergar isso nas pessoas, que eles fazem, e isso irradia, e ela faz, e ela viu que o funcionário fez, o outro fez. Então, é um movimento que automaticamente impacta na política pública. E entendo que a empresa ela tem que acompanhar, sem dúvida alguma, porque é uma questão de advocacy, de defesa de interesse, faz parte do processo democrático e transparente, mas não me envolveria tanto com a política pública pelas particularidades que nós temos no Brasil. Você pode ter legislação local, estadual e federal, às vezes tem muita confluência, muita divergência. Então, eu acredito que o privado se limite ao seu espaço. Você falou de concessão, você deu o exemplo, ficou muito claro a diferença, né? E você devolve você devolve para o poder público, e daí os caras acabam com todo aquele projeto que você fez também, já pensou? Não, mas você sabe que... Estão discutindo, o próprio falam, porque o Chile está avaliando
né, estatizar o sistema de saneamento e esgoto, se eu não me engano. Não sei se é o Chile ou é outro país. Mas depois que o índice está lá em cima de eficiência. Mas nós não estamos nesse cenário. O cenário aqui é outro. O nosso cenário é muito mais desafiador. Nós falamos de água, esgoto, falamos de lixo, nem falamos de drenagem, que é outro item do saneamento que é pouco abordado. E vira e mexe, as grandes cidades estão aí, com falta de planejamento, as pessoas perdendo casa, perdendo vida, perdendo tudo, porque choveu demais, porque a água não tem para onde sair, porque não planeja. Então, assim, tenho para mim que é um processo de amadurecimento. Estamos no momento certo. Talvez a gente esteja no momento de começar a olhar com outras, até com uma proposta mais regenerativa, né? De começar a rever alguns conceitos. É o que o ESG está trazendo no final das contas, né? É o papel da inclusão, é o papel, enfim. A crise climática está demandando muito isso no final das contas. Nem falamos de crédito de carbono aqui. Nossa. Enfim, né? De crise climática, de emissão de carbono, que envolve aterro, que envolve lixão, que envolve a questão de água e esgoto. Tudo no final das contas está conectado e é uma nova visão, né? Do ponto de vista do ESG, mesmo que a gente sabe, a questão ambiental, você citou a política de 1981, citou a própria Constituição Federal, não é uma questão recente falar de meio ambiente, não é isso. Mas o ESG trouxe uma outra roupagem, trouxe a governança para discussão, trouxe o capital, né? Trouxe o mercado financeiro para isso. No teu ponto de vista, isso tem contribuído para acelerar a discussão ou, de alguma forma, mudar essa perspectiva? Opa, peraí, a população está mais preocupada para onde vai o resíduo, para onde vai, enfim. De uma forma geral, isso tem sem dúvida. Eu acredito que, não sei se tanto na sociedade, mas hoje o setor privado empresarial, eu componho, participo, sou conselheiro, eu membro de comitê de ESG. Então, você vê na prática assim, a preocupação da empresa, porque ela já entendeu que o recurso está condicionado. Cadê? Mas eu tenho ações. Sim. Você comunica? Estão acessíveis? Quais estão acessíveis? O que você faz? Então, e agora, ainda mais recentemente, que a própria BNT publicou práticas recomendadas sobre ESG, que é basicamente um manual bem interessante a propósito. Então, você começa a ver várias ações que estão ali catalogadas e a importância da publicização. Então, está disponível? Consigo acessar? Se eu acessar o seu site, eu acho essa informação? Ou você faz isso a porta para dentro? Ou você faz isso e não conta para ninguém? Então, eu tenho visto muitas empresas com várias práticas, e aí, assim, a turma não está num nível inicial, não está num nível já, não vou dizer também extremamente maduro, mas está na jornada. E muita coisa feita porque já é algo da cultura da empresa. Os comitês que eu participo, o CEO está na mesa, o CEO ou o CFO. Então você vê o seguinte, não é uma coisa, não é da turma de meio ambiente que está discutindo se vai fazer um replante. Não. É o seguinte, nós vamos fazer as 3 agendas sérias, porque o dinheiro vai lastrear. Se a gente não fizer isso, o capital não chega. Entendeu? Ou chega, mais caro. Então eu tenho alguns, assim, eu fico muito impressionado porque a própria liderança não está esperando. Até porque, porque é novo. Não, veja, a gente já faz. Ambiental já fizemos isso. No social, temos um braço social, já fizemos isso, aquilo, outro. Na governança, até porque a governança vem muito forte desde a lei anticorrupção, então já tinha um amadurecimento maior, código de conduta, código de compliance, canal de denúncia, já vinha maduro. Agora é o seguinte, agora botar tudo isso junto, organizar, sistematizar, ter, né, agentes dentro da companhia que respondam por isso. Então, assim, isso não tem mais volta. Agora a turma, veja, mas isso é uma onda, é uma moda? Não. Isso é da turma jovem? Não. Isso é para ficar e, veja, é perenidade do negócio. Tem que fazer. Se você não fizer, mais uma vez, o mercado financeiro reage. E a sociedade reage também. Né? Basta hoje uma publicação equivocada para você ver o impacto que tem. A tecnologia mudou tudo isso, a exposição. Né? Exatamente, isso mesmo.
Bom, a gente ficaria aqui conversando muito mais, tem muito mais papo para fazer, para falar contigo, Fabrício. Mas é bom também que a gente vai convidá-lo novamente, né? Não tem como, né? Não tem como não fazer. Mas antes disso, Fabrício, quero mostrar o livro aqui de novo. Conta pra valeu. gente aí onde que quem está interessado pode adquirir o livro e também dá o recado das suas páginas sociais para quem quiser te seguir, que eu sei que sempre tem muito conteúdo interessante lá contigo. Eu sou ativo ali no dia a dia da publicação. Eu entendo, e, na verdade, como eu sou impactado, né, por demais mídias sociais, eu também acho que isso é importante, a gente tem que fazer isso. Às vezes a pessoa fala, mas veja que isso toma tempo. Toma, mas eu acho que a gente tem uma contribuição com o tema, na verdade, com o que eu vivo nesse tema. Então, assim, eu entendo como fundamental. Então, quem me acompanha sabe que eu sou ativo, extremamente produtivo no LinkedIn, estou sempre trazendo informações. No Instagram, estou me ambientando, já não é tão... Né, acho que é moderno, é dinâmico, talvez seja um processo ainda, eu estou me adaptando à ferramenta, então que aí é Fabrício Soler, no LinkedIn Fabrício Soler, e eu tenho um site institucional, que é um site da academia, que é fabriciosoler.com.br, e ali conta um pouco, traz a minha publicação, e essa publicação ela foi publicada 2 anos depois da lei, em 2012, estamos indo para a 5ª edição, e eu tenho muito orgulho de dizer que esse é o livro mais vendido do segmento, não do direito, mas do setor de resíduos. Então não é um livro para advogado, é um livro para quem quer entender o que funciona, o que não é, deixa eu entender um pouco. É esse o público, é para quem tem interesse na matéria. Sobre questões jurídicas, vai encontrar mais coisas, mais produções minhas no próprio site, vai achar, mas essa é uma leitura que conhecimento geral, tá? Acho que está nessa página. Bom. Vai ajudar nos papos, inclusive, aqui do Pariponto. Próxima leitura. Fabrício, muito obrigado. A casa é sua aqui, seja muito bem-vindo sempre. Espero te encontrá-lo muito em breve. Eu que agradeço. Parabéns aí vocês pela iniciativa e, sem dúvida alguma, nos vemos em breve. E obrigado a você que acompanhou aí mais um episódio do podcast Pariponto. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like, compartilha geral. Não pode deixar que as pessoas percam papos importantíssimos como esses, né? E vamos cuidar dos nossos resíduos. É para agora, é para já. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes Salles. Esse foi mais um Pariponto. A gente se vê no próximo. Até lá.